Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem denso e, para muita gente, bastante delicado. É o livro Um Mal que Eu Não Quero: Lições Bíblicas para Combater a Pornografia, do teólogo Miguel Downey. Um tema super importante, né? Mas que quase ninguém fala abertamente. Exato. Fica sempre meio escondido. E o que me fisgou assim, de cara, é que a proposta dele não é um manual de faça e não faça, sabe? Não, a abordagem é outra. É outra. É um caminho de combate baseado no que o autor chama de o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E ele parte de uma imagem muito forte, né? Muito forte. A ideia de que muita gente que luta com isso usa uma máscara, sabe, de bom cristão, de pessoa correta, para esconder uma guerra interna. Uhum. E o convite do livro é bem direto. Tire a máscara e vista a armadura. A nossa missão aqui hoje é justamente entender que armadura é essa, como ela funciona na prática. E os números que o próprio autor levantou para a pesquisa do livro mostram o tamanho disso, né? São impressionantes. Muito. Ele aponta que, todo mês, cerca de 2 em cada 3 cristãos brasileiros acessam pornografia. 2 em cada 3? É. Se a gente abre os dados, fica assim: 72,73% dos católicos, 67,19% dos protestantes históricos e 57,38% dos evangélicos. Nossa! E, olha, não é uma coisa só do Brasil. O material também cita uma pesquisa americana que é, assim, de cair o queixo. 1 em cada 5 pastores nos Estados Unidos admite ter um problema com pornografia. 1 em cada 5. Isso mostra que essa luta silenciosa que ele descreveu é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. Ok, vamos desempacotar isso então. O esqueleto do livro é essa metáfora da armadura de Deus que ele tira da Bíblia, lá de Efésios. Isso. E a primeira peça, o alicerce de tudo, é o cinturão da verdade. A lógica é simples. Não dá para começar a se curar enquanto você está se escondendo. O primeiro passo é ser honesto. Exato. E o autor é muito corajoso nisso. Ele usa a própria história. Ele conta que levou 3 anos para confessar o problema para a namorada, que hoje é a esposa dele. 3 anos, imagina. Ele vivia com um medo paralisante de que o relacionamento fosse acabar ali, na hora. E o que ele descobriu, e que é o ponto central desse cinturão, é que a honestidade, por mais que assuste, é o que liberta. E o interessante é como o livro desdobra essa verdade em 3 camadas, sabe? Certo. A primeira é a verdade sobre Deus, a ideia de que, dentro da fé cristã, ele é a verdade. E por causa de Jesus, a pessoa pode ser totalmente verdadeira sem medo da condenação. É um convite para sair da sombra mesmo. Faz sentido. E a segunda camada? A segunda é a verdade sobre a pornografia em si. A posição do livro é bem firme. Ela é prejudicial. E isso não é só uma opinião teológica. Não, de forma alguma. A pesquisa que ele cita mostra que 76% dos brasileiros, em geral, a consideram ruim ou muito ruim para a sociedade. E o mais revelador para mim foi 72,56% dos próprios consumidores gostariam de conseguir parar. Uau! Isso meio que desmonta aquele mito de que é um prazer inofensivo que todo mundo curte. Totalmente. E por fim, a terceira camada é a verdade sobre si mesmo. É admitir a própria falha. Mas, e aqui está o pulo do gato, não como um beco sem saída de vergonha, mas como ponto de partida para, dentro dessa visão de fé, receber a graça. Certo. Então a verdade é o alicerce, é admitir a realidade. Mas a peça seguinte da armadura, a couraça da justiça. Essa, olha, foi a que mais me surpreendeu. Pega muita gente de surpresa, né? Sim, de primeira, eu não fiz a conexão. O que justiça tem a ver com essa luta que parece tão pessoal, tão interna? Então essa é a grande virada de chave que o material propõe. Normalmente, quando alguém erra, a primeira reação é tentar fazer justiça com as próprias mãos, certo? Fazer promessas, jejuns. Exato. Se punir de alguma forma para tentar compensar a culpa. A abordagem aqui é que essa justiça própria não funciona. É só mais uma máscara. A couraça da justiça que a pessoa deve vestir não é a dela, mas uma que, na teologia cristã, é recebida de Deus através de Jesus.
Mas não para aí. E para onde isso vai? Vai para um lugar que transforma completamente a motivação da luta. Ela deixa de ser um projeto egoísta, tipo, eu preciso me livrar do meu vício, Aham. e se torna uma luta por amor ao próximo, quase um ato de justiça social. A perspectiva muda de dentro para fora. Para provar esse ponto, o livro traz dados assim, chocantes, sobre a indústria pornográfica, mostrando a injustiça por trás das telas. Que tipo de dados? Dados difíceis de digerir. Por exemplo, em 88,2% das cenas mais vendidas online, existe agressão física contra as mulheres. 88%. Outro dado, só 17% dos atores usam preservativos. E 80% deles relatam já ter contraído alguma doença sexualmente transmissível no trabalho. Meu Deus. E talvez o mais pesado, o uso de drogas é descrito como quase onipresente entre as atrizes. Não por recreação, mas como um jeito de se anestesiar para conseguir trabalhar. Uau. Isso muda tudo. Muda, né? Porque transforma a luta de algo vergonhoso e individual, eu preciso parar com o meu problema, em um ato de empatia. De repente, não é só sobre a própria fraqueza. Exato. É sobre não querer ser cúmplice da exploração de outras pessoas. Isso dá um propósito muito maior para essa batalha, imagino. Precisamente. A luta ganha uma dimensão de alteridade, de olhar para o outro, e isso nos leva direto para a terceira peça da armadura, que também parece um paradoxo à primeira vista. Que são os calçados da prontidão do evangelho. Isso. E o paradoxo é óbvio, né? Como alguém que se sente sujo, culpado por esse problema, pode se sentir pronto para pregar o evangelho, para falar de boas novas? Parece a última coisa que a pessoa gostaria de fazer. Totalmente. A tendência é se esconder, se afastar. Pois é, mas o argumento aqui é que Deus, na narrativa cristã, usa pecadores pregadores. A ideia é que se envolver na missão de falar do evangelho e servir os outros faz três coisas. Certo. Primeiro, reaproxima a própria pessoa da mensagem de graça, funcionando como um auto-lembrete. Segundo, força a humildade, porque o foco deixa de ser a própria história de superação e passa a ser a mensagem sobre Jesus. Uhum. E terceiro, tira a pessoa do ciclo de auto-obsessão e a coloca para viver o amor ao próximo na prática. É quase como se a ação externa ajudasse a curar a ferida interna. Exato. E isso se conecta com uma pesquisa muito interessante de um sociólogo, Samuel L. Perry, que é citada no livro. O estudo dele mostrou que o consumo de pornografia tende a diminuir a participação das pessoas em cargos de liderança e serviço nas igrejas. E o motivo não é falta de fé. Não. O motivo principal é a vergonha, a culpa, um medo de serem descobertas. O que levanta uma pergunta que o livro deixa no ar, né? Justamente. As comunidades de fé estão sendo lugares de verdade e graça onde alguém pode confessar uma luta dessas. Ou são lugares de medo onde todo mundo precisa usar uma máscara. A proposta dos calçados sugere que o serviço é parte da cura, não prêmio que se ganha depois de estar curado. Ok, então temos a verdade como base, a justiça como motivação, o serviço como parte do processo. Aí vem as peças de proteção, certo? O escudo da fé e o capacete da salvação. Isso. E a abordagem é muito prática. A fé não é tratada como um sentimento abstrato, mas como um escudo funcional. Funcional como? Um escudo que serve para apagar o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Na prática, o que seriam esses dardos? A culpa, o desespero. Exato. A culpa paralisante que diz, você não tem mais jeito. O desespero que sussurra, você nunca vai mudar. A mentira de que Deus está com raiva de você. O escudo da fé é a confiança ativa na verdade de Deus contra essas mentiras. E o capacete? O capacete da salvação protege a mente, os pensamentos, as memórias, as fantasias. E a mente é, sem dúvida, o principal campo de batalha nessa luta. E essa ideia da salvação é um conceito gigante. Como o material torna isso prático? Como um capacete que se pode usar no dia a dia? A forma como isso é explicada é uma das partes mais úteis do livro, eu achei. A salvação é apresentada em 3 tempos verbais, o que organiza tudo de uma forma muito clara. Ah, interessante. Primeiro, o passado. Eu fui salvo da penalidade do pecado. Na teologia cristã, isso é um fato consumado por Jesus na cruz.
A culpa legal diante de Deus foi removida. É um ato finalizado. Certo, isso traz segurança sobre o que já aconteceu. Exatamente. Depois, o presente. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. Esse é o processo contínuo de santificação. E a ênfase aqui é crucial. Qual? Ter uma recaída, cair em tentação, não significa que a salvação foi perdida. Significa que o processo de libertação do poder do vício ainda está acontecendo. Isso combate o desespero do tudo ou nada, sabe? Sim, nossa, total. E por fim, o futuro. Eu serei salvo da presença do pecado. Essa é a esperança da vida eterna. Um futuro onde, segundo a fé cristã, a comunhão com Deus vai ser perfeita e o pecado não vai mais existir. Nossa, colocar dessa forma, passado, presente e futuro, tira um peso enorme, né? Muito. Porque a luta do agora não anula o que já foi feito no passado e não destrói a esperança do futuro. Isso dá uma base muito mais sólida para continuar lutando, mesmo depois de uma queda. Precisamente. Oferece segurança, propósito e esperança, tudo ao mesmo tempo. E com a mente protegida, a gente chega na única peça da armadura que é uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Exato. E aqui tem outro paradoxo interessante que o livro aponta. A culpa, que a pesquisa mostrou ser o sentimento mais comum depois do consumo. Afeta mais da metade das pessoas, né? 52,67%. Isso. Essa culpa é justamente o que mais afasta alguém da Bíblia. Existe aquele medo da bronca, de abrir a página e Deus aponta o dedo para você. Sim, é uma reação super comum. E a proposta é ressignificar completamente essa relação com o texto. Como? A ideia é parar de ler a Bíblia como livro de regras de um Deus raivoso e passar a lê-la como a voz de um pai amoroso. O argumento é que a Bíblia inteira, do começo ao fim, aponta para Jesus e para a mensagem central de resgate e perdão. A palavra é cortante, mas não nesse sentido de punição. Justamente. É cortante no sentido de que ela corta as nossas mentiras, as nossas tentativas de autojustiça, para poder nos reconstruir sobre uma base de graça. E tem uma parte que fala sobre o cérebro, né? Quase física. Sim. O livro até dá uma pincelada na neurociência que eu achei, assim, fascinante. É mesmo? Ele menciona uma molécula, a delta-FOSB, que funciona, como um interruptor molecular no cérebro. Cada vez que um comportamento viciante é repetido, essa molécula se acumula e fortalece as conexões neurais daquele vício. Torna o desejo quase automático. Quase automático. Então a ideia é que, ao encontrar prazer em outra coisa, na leitura da palavra, na oração, na comunidade, a pessoa está literalmente criando e fortalecendo novos caminhos neurais. Que vão competir com aquele antigo. Exato. Não é só uma batalha espiritual. É também uma batalha bioquímica pela neuroplasticidade do cérebro. Que incrível! E amarrando tudo isso, a ação que permeia todas as peças da armadura é a oração. A oração. O modelo como o material destaca é o próprio Jesus. Ele orava constantemente, não porque a vida dele era fácil, mas justamente porque ele enfrentava as tentações mais intensas. E o que eu achei mais útil foi como a prática da oração é estruturada em 3 momentos-chave para essa luta. Certo? Primeiro, a oração antes da tentação. É um ato preventivo. Pedir a Deus força e proteção para os momentos de vulnerabilidade que você sabe que virão. A noite, a solidão, o estresse. Preparar o terreno. Isso. Segundo, a oração durante a tentação. É o grito de socorro no calor da batalha. É o reconhecimento de que sozinho não vai dar conta e o pedido de ajuda imediata. E o depois? Porque o depois de uma queda é geralmente o momento de maior silêncio e vergonha. Exato, e por isso é o mais importante. A terceira é a oração depois da tentação, e ela serve para 2 coisas. Se houve vitória, é para agradecer. Se houve uma queda, é para confessar, pedir perdão e receber acolhimento, não para se esconder. A comunicação não pode parar. Nunca. O ponto central é que a conversa com Deus nunca deve ser interrompida, não importa o resultado da última batalha. O silêncio é o que alimenta a vergonha. Então, quando a gente junta tudo isso, o que fica, a grande mensagem desse material, não é uma fórmula mágica, uns 5 passos para se livrar da pornografia. Não mesmo. É algo muito mais profundo. É uma mudança total de perspectiva. Sem dúvida. A luta deixa de ser motivada pelo medo ou pela culpa
e passa a ser motivada pelo amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor ao próximo que é vítima daquela indústria e até amor a si mesmo buscando a própria cura e integridade. A armadura, no fim das contas, não são peças isoladas. É um sistema integrado. É um sistema. A verdade te dá o chão. A justiça te dá o porquê. O serviço te dá uma missão. A fé e a salvação protegem sua mente e seu coração. A palavra é a ferramenta para lutar contra as mentiras. E a oração. E a oração é a respiração que mantém tudo funcionando. É um novo modo de vida, não uma técnica. E depois de explorar todas essas ferramentas, o material deixa uma imagem final muito poderosa. A ideia de que essa luta não precisa e não deve ser solitária. A mensagem que fica é: você faz parte de um exército. É isso. Um exército onde as pessoas se apoiam, choram juntas, celebram as pequenas vitórias juntas e seguem um comandante que, segundo a fé cristã, já venceu a guerra. Isso muda tudo. Muda radicalmente a perspectiva de uma batalha isolada e vergonhosa para uma jornada difícil, mas em comunidade e cheia de esperança.